Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Gente, devido a essa mudança de horário ocorrida nesse final de semana, o professor deixou então a aula de hoje gravada, certo? Amanhã nós temos aula segundo o novo horário. Nós vamos conversar certinho sobre o motivo da gravação da aula de hoje, né? Mas, enfim, vamos então iniciar a correção dos exercícios que ficaram lá na quinta-feira, certo? Então, o que acontece, gente? O exercício 1, ele pede para identificar quais são as equações que são irracionais. Lembra que a equação irracional vai ser aquela equação que vai apresentar a incógnita no radicando de uma das raízes, né? Sempre você vai ter uma igualdade envolvendo uma raiz e a incógnita vai estar no radicando. E nota que o único lugar onde eu não tenho incógnita no radicando de uma raiz é na segunda equação. As demais todas você tem a presença de incógnitas no radicando, certo? Então, vamos lá, vamos para a correção da 2, certo? Então, ó, na 2, o que nós temos? Ó? Exercício 2, letra A. Nós acabamos tendo quem? Nós temos, então, x mais 1 igual a raiz de 7x mais 1. Então, o que nós vamos fazer? Vamos levar ao quadrado dos dois lados, né? Nós temos que nos livrarmos da raiz. Então, levando ao quadrado dos dois lados, o que acontece? Eu elimino aqui e eu fico com esse quadrado, x mais 1 ao quadrado. Desenvolvendo x mais 1 ao quadrado, nós vamos ter o quê, pessoal? Ó, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a quem? Igual a 7x mais 1. Portanto, jogando todo mundo para o outro lado, nós vamos acabar tendo quem, pessoal? Nós temos x ao quadrado mais 2x mais 1 menos 7x menos 1 igual a 0. Eliminando aqui, né, nós vamos acabar ficando com o quê? Com x ao quadrado menos 5x igual a 0. Nota que é uma equação no segundo grau com ausência de c. Posso resolver por fatoração. X que multiplica x menos 5 igual a 0. Portanto, 1x vai ser 0. E x, vou fazer o quê? X menos 5 é igual a 0. X vai ser igual a quanto? X acaba sendo igual a 5. O que acontece? Eu preciso verificar, então, as raízes. Então, vou verificar quem? Vou verificar x igual a 0. Verificando x igual a 0, nós vamos ter o quê? 0 mais 1 igual a raiz de 7 vezes 0 mais 1. Né? Então, nota, de fato, eu vou ter o quê? 1 igual a raiz quadrada de 1. Beleza, fechou. Lembra sempre que a minha raiz, quando ela for ao quadrado, né, for raiz quadrada, você tem que igualar ao valor positivo. Agora eu vou conferir o quê? Eu confiro quando x é igual a 5. Sendo x igual a 5, nós vamos ter o quê, pessoal? Nós temos, então, 5 mais 1 igual a raiz quadrada de 7 vezes 5 mais 1. Então, nesse caso, vou ter o quê? 6 igual a raiz quadrada de 35 mais 1, né? 6 é igual a raiz quadrada de 36. Beleza, fechou. Então, quem é a minha solução? A minha solução acaba sendo 0 e 5. Ok? Beleza? Então tá, pessoal, continuando, né? Agora na B, o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos pegar e deixar a raiz de um lado da igualdade e o que não é, nós jogamos para o outro. Portanto, nós vamos ficar com o quê? Com raiz, então, de x menos 3, né? Igual a quem? A x menos 5. O que nós vamos fazer? Elevamos dos dois lados ao quadrado. Então, elevamos ao quadrado aqui e elevamos ao quadrado aqui. Portanto, nós vamos ficar com o quê, pessoal? Nós vamos ter, então, x menos 3 igual a quem? A x ao quadrado, né? Menos 10x mais quanto? Mais 25.
Nesse caso, nós vamos acabar ficando com o quê, gente? Nós acabamos tendo, então, jogando essa parte aqui para cá, x ao quadrado, menos 10x, mais 25, menos x, mais 3, igual a zero. Portanto, nós vamos ter o quê? Nós temos x ao quadrado, menos 11x, mais 28, igual a zero. Nesse caso, delta vai acabar sendo quem? Delta é menos 11 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 28. Delta vai acabar sendo quem? Menos 11 ao quadrado é 121, menos 4 vezes 28, que vai dar 112. Né? Nesse caso, delta vai acabar sendo 9. Se delta vale 9, nós vamos ter o quê? Nós temos x igual a menos b, né? Menos 11, mais ou menos raiz quadrada de 9, dividido por 2 vezes a, que vai ser 1. Ou seja, x vai acabar sendo quem? 11 mais ou menos 3 sobre 2. Aqui, o que eu faço? Considero x1, posso considerar adição. Então, 11 mais 3 vai dar 14. 14 sobre 2, que vai dar 7. x2 vai ser quem? x2 acaba sendo 11 menos 3, que vai dar 8. 8 sobre 2, que vai dar 4. Então, nesse caso, nós temos que verificar quem? O 7 e o 4. Então, nós vamos ter o quê? Quando x for 7, eu tenho que verificar se eu vou chegar em uma igualdade. Eu acabo tendo o quê, então? 2 mais raiz quadrada de 7 menos 3 igual a 7 menos 3. Então, 2 mais raiz quadrada de 4 vai ser igual a 4. E raiz quadrada de 4 é 2. 2 mais 2, de fato, vai ser 4. Pronto. Nesse caso, 7 é raiz. Vou verificar agora quem? X igual a 4. Quando x valer 4, nós vamos ter o quê? 2 mais raiz quadrada de 4 menos 3 igual a quem? A 4 menos 3. Nesse caso, 2 mais raiz quadrada de 1 igual a quanto? Igual a 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 2 mais 1 igual a 1. Isso aqui é uma coisa falsa, né? É um absurdo. Então, se isso aqui é falso, nesse caso, a minha solução é apenas quem? A minha solução é unicamente o 7, certo? Beleza? Vamos para C. Na C, nós vamos ter o seguinte, pessoal. Na C, nós temos, então, raiz quadrada da raiz de quem? De x mais 1 igual a 2. Ok? O que nós vamos fazer, então? Vamos elevar ao quadrado, né? Nós temos que nos livrarmos das raízes. Então, elevamos ao quadrado aqui, elevamos ao quadrado. Ou seja, eu me livro da primeira raiz, acabo ficando com o quê? Acabo ficando, então, com raiz quadrada de x mais 1 igual a quanto? 2 ao quadrado, que vai dar 4. O que eu preciso fazer, então? Elevo ao quadrado novamente. Elevando ao quadrado e ao quadrado, nós vamos ficar com o quê? Com x mais 1 igual a 16. Jogando um para o outro lado, x vai ser quem? X vale 15. Bem, se x vale 15, eu preciso fazer a verificação. Então, vamos lá. Raiz da raiz de 15 mais 1 igual a 2. Então, raiz quadrada da raiz de 16 igual a 2. Raiz quadrada de 16 vai dar 4. Raiz quadrada de 4 igual a 2. Isso é uma verdade. Nesse caso, a minha solução vai ser quem? A minha solução é o 15, certo? É o único valor que eu tenho como solução.
Beleza? Vamos para a letra D. Então tá, pessoal. Na letra D, nós temos a mesma situação, né? Eu tenho que elevar, então, ir elevando, aliás, os dois lados ao quadrado, né? Então, elevando esse lado ao quadrado e aqui ao quadrado, nota que eu elimino a primeira raiz, né? Eu acabo ficando com o quê, então? Eu acabo ficando com raiz quadrada de x na quarta mais x menos 2 igual a quem? Igual a x ao quadrado. E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que levar novamente os dois lados ao quadrado. Elevando ao quadrado aqui e elevando ao quadrado aqui. Então, nós vamos ter o quê? Ó? Eliminando a raiz, nós acabamos ficando com o quê? Nós acabamos ficando com x na quarta mais x menos 2 igual a quem? Potência de potência multiplica x na quarta. Elimina o x na quarta dos dois lados, nós vamos ter o quê? Nós temos x menos 2 igual a zero, né? X acaba sendo quanto? X acaba sendo 2. Portanto, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a minha verificação. Então, nós vamos ter o quê? Ó? Raiz quadrada da raiz de 2 na quarta, mais 2 menos 2, né? Isso aqui igual a quem? Igual a 2. Note que esses dois camaradinhas vão sumir. Você acaba tendo quem? Raiz quadrada da raiz quadrada de 2 na quarta, que é 16. Isso aqui é igual a 2. Raiz quadrada de 16 é 4, ou seja, raiz quadrada de 4 igual a 2. Isso é verdade. Portanto, quem é a minha solução? A minha solução acaba sendo o próprio 2, certo? Gente, na 3, nós temos o quê? Nós temos raízes com índice diferente de 2 e o processo de resolução é sempre o mesmo. Mas eu tenho também que me lembrar do seguinte, né? Quando eu vou trabalhar com uma raiz de índice ímpar, eu posso ter o resultado sendo igualado a quem? Sendo igualado a um número negativo. Então, ó, na 3, letra A, nós temos o quê? Ó? Nós temos, então, raiz cúbica de menos x mais 1, né? Igual a menos 3. Então, eu vou elevar os dois lados aonde, gente? Eu vou elevar os dois lados ao cubo. Então, elevando ao cubo e aqui ao cubo, nós vamos ter o quê? Ó? Elimina a raiz. Nós ficamos com o quê? Nós ficamos com menos x mais 1, igual base negativa elevada a expoente ímpar, fica negativo. 3 ao cubo, que é 27. Jogando 1 para o outro lado, menos x igual a menos 28, né? Portanto, x acaba sendo quem? X acaba sendo igual a 28. Se x é igual a 28, o que eu faço? Vou lá e faço a verificação. Raiz cúbica de quem? Menos 28 mais 1 igual a menos 3. Menos 28 mais 1 vai dar menos 27. Raiz cúbica de menos 27 igual a menos 3, o que é verdade. Portanto, quem é minha solução? Minha solução acaba sendo o 28. Beleza? E na letra B, nós temos o quê? Ó? Nós temos raiz quarta. Se eu tenho raiz quarta, eu tenho que levar os dois lados à quarta potência. Ó. Na B, nós vamos ter, então, raiz quarta de x ao quadrado menos 1 sobre 3 igual a quanto, gente? Igual a 2. Eu tenho que elevar, então, os dois lados à quarta potência. Aqui na quarta. Elimino a raiz, vou ficar com o quê? Eu acabo tendo, então, x ao quadrado menos 1 sobre 3 igual a 2 na quarta, que vai dar quanto? Vai dar 16. Fazendo meios pelos extremos, nós vamos ter o quê? X ao quadrado menos 1 igual 3 vezes 16, que vai dar 48. Jogo um para o outro lado, acabo tendo quem? X ao quadrado igual a 49. Portanto, x vai ser quem? X é igual a mais ou menos
raiz quadrada de 49, portanto, x vai ser quem? Mais ou menos 7. Neste caso, o que acontece? Eu tenho que verificar os dois, o menos 7 e o mais 7. Portanto, nós vamos ter o que, pessoal? Nós acabamos tendo o seguinte, né? Quando x for menos 7. Quando x for menos 7, nós vamos ter o quê? Nós acabamos tendo, então, raiz quarta de menos 7 ao quadrado, menos 1, sobre 3, né? Igual a 2. Menos 7 ao quadrado é 49. Raiz quarta de 49 menos 1 sobre 3 igual a 2. Portanto, raiz quarta de 49 menos 1, que vai dar 48, sobre 3, igual a 2. 48 por 3 é 16. Raiz quarta de 16, de fato, é 2. E o que acontece, gente? Se deu certo para o 7 negativo, para o 7 positivo também vai dar. Por quê? Nota que eu tenho o meu valor do x elevado ao quadrado. Então, nesse caso, a minha solução vai ser aqui, o menos 7 e o 7 positivo. Beleza? Tranquilo? Então, é uma questão só realmente de tomar cuidado com a análise das tuas raízes. Certo? Agora, pessoal, vamos para 4. Na 4, a gente tem que tomar bastante cuidado. Tá? Porque a 4 é aquela que tem raiz dos dois lados. E o que a gente faz na 4? Olha só. Vamos lá, a gente tem que cuidar bastante. Nós vamos ter o quê? Ó? Raiz de x mais 2 igual a raiz de 3x mais 4 menos 2. O que a gente precisa fazer? Deixar o que tem raiz de um lado da igualdade e o que não tem deixa do outro. Ou seja, vou passar essa raiz para o outro lado. Vai ficar como, gente? Eu vou ter, então, raiz quadrada de x mais 2 menos raiz quadrada de 3x mais 4, certo? Igual a quem? Igual a menos 2. O que eu tenho que fazer? Eu preciso elevar os dois lados ao quadrado. Então, elevando ao quadrado, nota que eu vou elevar também o sinal ao quadrado, nós vamos ter o quê? Ó? Nós temos, então, o quadrado do primeiro termo, que é x mais 2, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, ou seja, raiz de x mais 2, vezes quem? Vezes 3x mais 4, certo? O produto entre os radicandos, mais quem? Mais o quadrado do segundo termo, mais 3x mais 4, igual a quem? Igual a 4, certo? O que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso eliminar coisas. Ó. Esse 4 e esse carinha aqui eu já posso eliminar. Unindo os termos semelhantes, nós vamos ter o que, então? Nós temos, então, 4x mais 2 igual a quem? A 2, vou passar isso aqui para o outro lado, que multiplica. Aqui, já posso aplicar distributivo. Ó. X vezes 3x vai dar quanto? Vai dar 3x ao quadrado. X vezes 4 mais 4x. Aqui, mais 6x, né? Aqui, mais 8. Beleza? Fechando a raiz, o que eu posso fazer? Ó? Esse 2 está multiplicando, posso passar dividindo e posso juntar os termos semelhantes. Ou seja, 4x mais 2 sobre 2 é igual a quem? A raiz de 3x ao quadrado mais 10x mais 8. Dividindo aqui, nota que todos os coeficientes são pares, né? Todos eles podem ser divididos por 2. Nós vamos acabar tendo quem? 2x mais 2, aliás, mais 1, né? Igual a raiz de 3x ao quadrado mais 10x mais 8.
Portanto, o que eu faço? Elevando os dois lados novamente ao quadrado, nós vamos ter o quê, pessoal? Nós vamos ter o seguinte, o quadrado do primeiro termo, 4x ao quadrado, então, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 4x, mais o quadrado do segundo, mais 1, igual a quem? Eu elimino a raiz, né? Igual a 3x ao quadrado, mais 10x, mais 8. Nesse caso, jogando todo mundo para o outro lado, nós vamos ter o quê? 4x ao quadrado, mais 4x, mais 1, menos 3x ao quadrado, menos 10x, menos 8, igual a 0. Ou seja, nós vamos ter o quê? X ao quadrado, menos 6x, menos 7, né? Igual a 0. Portanto, gente, o que vai acabar acontecendo? Ó? Nós vamos ter o que agora? Nós vamos ter, então, delta sendo quem? Delta sendo menos b quadrado, né? Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 7. Portanto, delta vai ser quem? 36 mais 7 vezes 4, 28, que vai dar quanto? Delta sendo 64. Nesse caso, x vai acabar sendo quem? X acaba sendo menos b, menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 64, dividido por 2 vezes 1. X acaba sendo quem? 6 mais ou menos 8 sobre 2. Aqui nós vamos ter o que, pessoal? Nós vamos considerar x1, a adição, que vai acabar sendo quem? 6 mais 8, que vai dar 14. 14 por 2, que vai dar 7. E a subtração, x2, 8. 6 menos 8, que vai dar menos 2. Menos 2 sobre 2, que vai dar menos 1. Então, eu tenho que verificar quem, pessoal? Eu tenho que verificar o menos 1 e eu tenho que verificar o 7. Então, vamos lá. A gente sabe que precisamos chegar em uma igualdade. Então, vamos ver o que nós vamos ter. Ó. Então, verificando primeiro o menos 1. Quando x é menos 1. Nós acabamos tendo o que, pessoal? Nós acabamos tendo o seguinte, ó. Raiz quadrada de menos 1 mais 2 igual a quem? A raiz quadrada de 3 vezes menos 1 mais 4 menos 2. Ou seja, isso aqui acaba sendo quem? Raiz quadrada de 1 igual a raiz quadrada de menos 3 mais 4 menos 2. Raiz quadrada de 1 igual a raiz quadrada de 1 menos 2. Ou seja, a raiz quadrada de 1 tem que ser igual, então, a 1 menos 2. Raiz quadrada de 1 igual a menos 1. A gente sabe que o valor tem que dar sempre o quê? Tem que dar sempre positivo. Então, nesse caso, eu desconsidero essa raiz. Agora, eu vou verificar o quê? Eu verifico quando x vale 7. Então, verificando quando x vale 7, nós vamos ter o quê? Ó? Nós acabamos tendo o seguinte. Eu tenho, então, x valendo 7, vou ter a seguinte relação. Raiz quadrada de 7 mais 2 é igual a quem? A raiz quadrada de 3 vezes 7 mais 4 menos 2. Ou seja, raiz quadrada de 9 igual a quem? A raiz quadrada de 7 vezes 3, que é 21, mais 4 menos 2. Então, vou resolver só aqui para conferir. Ó. Raiz quadrada de 9 é igual a raiz quadrada de 25 menos 2. Portanto, raiz quadrada de 9 é igual a raiz quadrada de 25, que é 5, menos 2. Então, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Realmente, nesse caso, é verdade. Então, eu vou considerar que a minha solução é apenas a 7. É apenas o valor 7, certo? Nós sempre temos que tomar, então, bastante cuidado com esse tipo de situação, gente. Para quê?
para que nós consigamos compreender melhor as resoluções, certo? Sempre fazendo com bastante calma, com bastante cuidado, para não errar. Tudo bem? Ó, exercício 5. Vamos para 5. Ó. O que nós temos, então, na 5? Na 5, nós temos essa equação aqui. Ó. Eu quero saber, então, quais são as raízes dessa equação. Ó. Raiz de 3x mais 7 menos x igual a 3. Então, vamos lá. O que a gente faz? Joga para o outro lado. Ó. Então, raiz de 3x mais 7 é igual a 3 mais x. O que a gente faz? Eleva ao quadrado dos dois lados. Elevando ao quadrado e elevando ao quadrado, eu vou me livrar da raiz aqui. Nós vamos acabar tendo quem? Nós temos, então, 3x mais 7 igual a quem? Quadrado do primeiro termo, que é o 9, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 6x, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Jogando tudo para o outro lado, x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a quem? Opa! Menos 3x menos 7, agora sim, igual a zero. Nesse caso, nós vamos ter o quê? X ao quadrado mais 3x mais 2 igual a zero. Delta vai acabar sendo quem? B quadrado, que é 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. Ou seja, delta vai ser quem? Delta acaba sendo 9 menos 8, o que vai me dar delta valendo 1. Ou seja, x vai ser quem? X acaba sendo, então, menos b menos 3, mais 1 menos raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes 1. X vai ser quem? Menos 3, mais ou menos 1, dividido por 2. E aqui eu tenho que verificar. Ó. x1, posso considerar a adição. Menos 3 mais 1, menos 2. Menos 2 sobre 2, que vai dar menos 1. x2. x2 vai ser menos 3 menos 1, menos 4. Menos 4 sobre 2, que vai dar menos 2. E aqui eu tenho que verificar quem que vai fechar. Ó. Então, quando x for menos 1. Se x for menos 1, eu acabo tendo quem? Ó? Raiz quadrada, então, de 3 vezes menos 1, mais 7, menos 1, igual a 3. Portanto, menos 3 mais 7, mais 1, igual a 3. Raiz quadrada de 4 mais 1, igual a 3. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 mais 1 vai ser, de fato, igual a 3. Então, menos 1 é verdade. É solução. Eu vou verificar quem, então? Verifico x sendo menos 2. Nesse caso, eu tenho quem? Eu tenho raiz quadrada de 3 vezes menos 2, mais 7, menos 2, igual a 3. Ou seja, raiz quadrada de menos 6, mais 7, mais 2, igual a 3. Raiz quadrada de 1, mais 2, igual a 3. Raiz quadrada de 1 é 1, mais 2, igual a 3. Também é verdade. Quem são as minhas soluções? Menos 1 e menos 2. Então, vamos verificar lá o que diz nas alternativas, né? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Menos 1 e menos 2, a solução é formada, então, por dois números inteiros e negativos. Beleza, é verdade. O que mais nós temos? Ó? Vamos para 6. O que diz na 6, gente? Na 6 pede só para verificar na letra A se de fato 2 é raiz daquela equação. Então tá, vamos lá. Ó. Então, na 6, nós vamos ter quem? Ó? Nós temos então x mais 2 sobre raiz de x ao quadrado menos 5x mais 15
igual a quem? Igual a 4 terços. E está pedindo na letra A, né? Está pedindo a verificação de x igual a 2. Então, nós vamos ter o quê? Ó? 2 mais 2 sobre raiz de 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 15, igual a 4 terços. Então, vamos lá. Ó. O numerador fechou, deu 4. Sobre raiz de 4 menos 10, mais 15, igual a 4 terços. Ou seja, 4 sobre... Isso aqui vai dar quanto? A gente vai dar raiz de 9, igual a 4 terços, considerando raiz de 9 sendo 3. Isso aqui já vai ser verdade, né? 4 terços é igual a 4 terços. Então, é uma verdade. Beleza, é raiz. E na letra B está perguntando o quê? Se essa aqui é a única raiz. Não, não é a única raiz. O único jeito de saber qual é a única, quais são todas as raízes seria o quê? Seria resolvendo a equação. Então, no momento que eu resolvo a equação, eu posso acabar chegando no quê? Eu posso acabar chegando em outros valores, né? Posso acabar obtendo, então, novos valores para raízes. Eu sei que o 2 é 1, mas não quer dizer que seja somente ele a minha raiz. Certo? Tranquilo? E na 7, pessoal, nós temos que interpretar o que está dizendo ali. Ó, então, na 7 vai dizer o quê? Ó? Existe um número inteiro não nulo x que apresenta a seguinte relação. A média geométrica entre o dobro e o antecessor de x é igual ao próprio x. Quem é esse número? Gente, toda vez que fala em média geométrica, é a raiz quadrada. Tudo aquilo que se fala em geométrico, em média geométrica, entre relação geométrica é uma relação de produto e média geométrica é a raiz quadrada. Então, o que acontece, gente? Na 7, você tem o que, então? Você tem a média geométrica, ou seja, a raiz quadrada do dobro de um número, de um 2x, multiplicado por quem? Pelo seu antecessor, x menos 1, e isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual ao meu número x, certo? Então, o que vai acabar acontecendo? Eu tenho que descobrir quem é esse carinha, ó. E eu posso ainda seguir o que está dizendo aqui no meu enunciado. Ó. Ele até deu uma regrinha, ó. Média geométrica são valores não negativos, ou seja, nada mais do que a raiz quadrada do produto desses valores. Ele ainda disse o que é a tal da média geométrica. E outra coisa, ele está falando que x é um número não nulo. Então, o que nós vamos fazer? Agora, basta elevar ao quadrado dos dois lados. Ó. Elevando ao quadrado em ambos os lados, nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo o seguinte, ó. Nós temos, então, 2x que multiplica x menos 1 igual a x ao quadrado, ou seja, 2x ao quadrado menos x igual a x ao quadrado. Passa para cá, fica x ao quadrado menos x igual... Opa, aqui é menos 2. Menos 2x. Aqui é menos 2x igual a 0. A ausência de c, x que multiplica x menos 2 igual a 0. Portanto, 1x é 0, eu desconsidero ele. Eu vou ter o quê? X menos 2 igual a 0. X acaba sendo quem? Portanto, o número procurado é o 2. Beleza? Gente, então, assim, ó, notem que você pode acabar voltando à gravação da aula em algum momento que você julgue necessário, tá? Nós paramos a aula por aqui hoje. Amanhã, de acordo com o nosso novo horário, nós temos aula, certo? E daí nós seguimos normalmente com as aulas ao vivo. Beleza? Tranquilo? Fiquem bem e até a próxima, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.